é o Rins em Pauta, um podcast sobre rins, mas principalmente sobre gente, onde a nefrologia encontra com a sua vida. Eu sou a Malu Vilela. Eu sou Felipe Miranda e hoje vamos falar um pouquinho sobre o CIMEST-TX, o que movimenta o transplante. E para falar sobre isso, vamos ter uma ilustre presença da Liege Galtério. Ela é professora de Educação Física, atleta transplantada de pulmão, fundadora do CIMEST-TX. Muito prazer ter conosco, Liege. Seja bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o projeto. Perfeito. Antes de tudo, vamos falar um pouco sobre você, né, Li? Quem é você e como você se apresenta? Bom, eu sou uma pessoa que sempre fui muito agitada, sempre gostei de fazer muitas coisas assim ao mesmo tempo, e que um belo dia teve a vida parada por uma doença chamada fibrose pulmonar, que me fez entrar em lista, mas que através de uma doação de órgãos eu pude renascer e voltar plenamente à vida. E eu me dei conta que eu voltei muito por conta dos exercícios. E é por isso que eu abracei, então, esse instrumento de promoção de qualidade de vida, que são os exercícios físicos. Então, eu sou uma profissional de educação física transplantada, com muita esperança na vida e com muita vontade de ajudar. E, Liege, você falou um pouquinho sobre a motivação, né, de tudo isso, um pouquinho da sua história. E fala um pouquinho também, além de falar sobre história antes, né, como que era a sua relação com o corpo antes do diagnóstico? Bom, eu sempre me exercitei desde os meus 5 anos de idade. Eu comecei, como muitas meninas começam, no balé clássico, e a partir de então eu nunca parei, eu só fui trocando de modalidades. Eu só digo que eu parei mesmo quando o meu corpo me parou, que foi na época da doença. Então, eu posso dizer que eu não conheço uma Liege que não pratique exercício físico, já que a minha infância foi sempre muito ativa e logo aos 5 anos eu já ingressei num exercício estruturado. Eu só sei como é a Liege sem exercício ou a Liege doente, aqueles 5 meses em que eu fiquei em lista. Quando você descobriu, Li, a questão de que precisaria de um transplante pulmonar, você já tinha feito a faculdade de educação física? Como que foi esse processo? Conta um pouco pra gente dessa descoberta, de todo, como foi para sua família. Então, eu já tinha 2 formações, que era biologia e fonoaudiologia, mas o meu sonho era fazer educação física. Eu entrei na faculdade de educação física já sabendo do meu diagnóstico. Então, no decorrer dos semestres, eu fui convivendo com a fibrose e ela foi se acentuando, de forma que no meu último semestre, quando eu estava para me formar, foi quando eu entrei em lista e quando a fibrose se acentuou. Então, eu lembro que eu ia para a faculdade com o concentrador de oxigênio, fui para minha formatura com concentrador de oxigênio, e por vezes, no meu estágio final da faculdade, eu fui de cadeira de rodas. Então, eu queria muito me formar. E então, acho que foi também uma das metas que me fez também suportar essa minha espera. E, obviamente, tive o apoio da minha família, né? É claro que é sempre um baque para a família saber de uma notícia dessa, de que alguém vai precisar entrar em lista, mas como eu tive meu diagnóstico em 2003 e só fui transplantar 8 anos após, é como se nesses 8 anos eu fosse aceitando a ideia do transplante. Então, quando chegou de fato o momento, eu acho que tanto eu quanto a minha família, nós estávamos mais tranquilos quanto à informação, né? Não quanto ao fato em si de ter que transplantar. Perfeito. E quando você falou um pouquinho sobre o momento do diagnóstico, né, da fibrose, falou um pouquinho sobre a questão do momento que você recebeu essa notícia e também quando foi lidar com a necessidade do transplante, como que passou na sua cabeça nesse momento aí? Você falou que estava no final da faculdade, como que foi esse sentimento do diagnóstico e, na verdade, no momento de saber que precisaria do transplante?
Então, quando eu recebi o meu diagnóstico, eu não tinha os sintomas clássicos da doença. Eu só fui transplantar 8 anos após, porque a doença ela é progressiva. Então, quando eu transplantei, eu queria muito transplantar, porque eu estava no estágio da doença que era a minha última chance. Eu lembro que quando eu estava fazendo os exames para entrar em lista, para ser avaliada, tinha um exame que me impedia de entrar em lista, porque eu não estava tão bem para trabalhar, mas também não estava tão mal para entrar em lista. Então, eu comecei a torcer para piorar, porque eu queria muito transplantar. E eu já estava com a minha mente pronta para esse momento, porque no decorrer desses 8 anos eu fui meio que me preparando para quando chegasse essa hora, tanto eu quanto a minha família. Então, nesses 5 meses em que eu fiquei em lista, eu piorei demais. Então, eu acredito que essa minha vontade de transplantar sobressaiu ao medo, às incertezas, né, que são próprias, né, desse período de quem vai transplantar. Então, eu estava surpreendentemente muito tranquila em relação ao meu transplante. E aí quando a gente fala do pós-transplante, né, Li? O que mais te marcou depois dos primeiros dias, assim, do transplante? Eu imagino que quando eu tenho mais propriedade para falar do transplante renal, óbvio que eu vivo e pesquiso mais essa área, mas tenho contato com outras pessoas transplantadas de outros órgãos. Mas eu imagino que os sintomas ali naquele momento que você vai para a lista e depois que recebe um transplante pulmonar, né? Conta um pouco para a gente como foi essa sensação para o seu corpo. Bom, foi uma coisa mágica, né? Num dia anterior você não respira e no outro você já está respirando, né? Sentindo o pulmão encher e assim, e como a gente fica com privação de oxigênio, a nossa cor muda muito, né? Eu lembro que logo um dia depois do meu transplante, a minha mãe disse assim: Olha, parece que tu passou batom, que a tua boca tá vermelhinha, então oxigenou tudo, né? E, e poder, assim, caminhar, poder subir escada. Eu lembro o meu primeiro degrau que eu subi na fisioterapia, né? Foi muito marcante para mim, porque eu não conseguia mais fazer nada, né? Tamanha era a falta de ar para tudo. Então foi um momento que eu falo sempre foi um momento mágico, porque a gente está quase partindo, né? E através de uma doação de órgãos e de uma cirurgia de grande porte, que é o transplante, a gente pode voltar à vida. E eu voltei muito rápido, fiquei 1 dia e meio só na UTI, né, para transplante pulmonar, é pouco tempo, mas muito pela minha vida prévia de exercícios também. Eu fiquei sabendo depois da equipe médica que, que essas condições de cuidado, preservando massa muscular, preservando força, faz com que a gente possa ter uma recuperação mais rápida, né? E é isso também que eu tento passar para as pessoas. Muito importante. E quando a gente fala assim, você já bem falou que a atividade física fez parte da sua vida toda, né? E atualmente faz parte. Mas como que foi o processo da reabilitação do transplante, né? Como que foi já nos primeiros passos? Como que foi já voltar à atividade física depois? Como que foi Quanto esse tempo processo? demorou, né, para poder fazer? Então, aqui em Porto Alegre, quando a gente entra em lista, a gente já faz parte do programa de reabilitação. Então, nós temos que cumprir essa reabilitação pulmonar, justamente para a gente se preparar para o transplante. Depois do transplante, a gente já começa com exercício de uma maneira bem precoce mesmo, né, no leito, como deve ser, e segue na reabilitação pulmonar. Eu lembro que eu ia para a reabilitação, mas eu já comecei a trabalhar e já comecei a ir para a academia 3 meses depois. E aí eu ia para a reabilitação e falava assim, esse aqui eu já fiz, porque como fui trabalhar, eu já treinei na academia, posso? Então acabou que eu tive alta da reabilitação antes do previsto, porque eu já fazia meio que por conta os exercícios prescritos.
Então, eu estava trabalhando com 3 meses, estava treinando também 3 meses depois do transplante. Claro que eu costumo falar que eu fui sendo cobaia de mim mesma, no sentido de ser profissional da educação física e conhecendo o meu corpo há tanto tempo. E eu pude ver, então, o quanto de poupança de saúde eu tive por me cuidar tão bem. E isso refletiu nos treinos, nessa minha melhora tão rápida, nesse meu retorno e nessa minha vontade de passar essa ideia dos exercícios como parte do tratamento para outras pessoas transplantadas também. Perfeito. E realmente, eu também senti isso quando aconteceu comigo do transplante, né? Claro, o meu foi renal, mas eu também praticava musculação, né? Quando eu estava na hemodiálise. A gente teve um grupo de yoga, o Yoga para Renais, que é quem conduzia era a Daisy, que ela é profissional de educação física, professora de yoga, e ela também é paciente renal que faz hemodiálise. Então, ela tinha tanto um tato para lidar com pessoas que estavam passando por isso na doença renal crônica, que assim, o yoga me ajudou muito, tanto a questão do corpo, mas da mente mesmo, daquela coisa da meditação, de ter a paciência. Então, essa questão da internação, e é importante da gente falar da importância do exercício físico para isso, para preservar a massa muscular e até para a saúde mental mesmo, né? O quanto que Com isso certeza. impacta, de fato, é uma coisa que eu sempre falo. E para mim, eu também senti isso. É claro que você, né, é da educação física, mas eu realmente também tive essa experiência de ter sucesso, assim, na minha internação, porque isso também está atrelado a esse cuidado que a gente tem antes do transplante e depois tem que se manter, né? Exatamente. Tanto é que, assim, vários exercícios e, sobretudo, exercícios aeróbicos, tem vários estudos no tratamento de depressão, né? Várias pessoas com depressão, quando começam a se exercitar, podem ter o quadro revertido em função do exercício. Então, não é, como tu falaste, Malu, não é só para o corpo, para o físico, é para o mental também. Então, o exercício é bom para tudo, né, na verdade. Perfeito. E a gente falou também, teve até o episódio que a gente fez sobre a questão da fisioterapia, né, na paciente com doença renal crônica, a gente fala muito do movimento, né? Basta se movimentar. E quando a gente fala um pouco disso, o que que você acha, Liege, que falta? O que que impede tantas pessoas transplantadas de não se exercitarem, de não se movimentarem? É medo, é insegurança, acesso? Eu acho que é um conjunto de coisas. Eu acho que ainda falta um encorajamento por parte das equipes médicas que acompanham os transplantados a indicar o exercício, né? Eu acho que precisa indicar de uma maneira mais efetiva, assim, porque a gente sabe que os pacientes veem no médico alguém com bastante poder, né, com bastante importância, e o que o médico fala geralmente é lei. E a gente nota que eles não indicam tanto quanto poderiam a prática de exercícios. Somado a isso, tem o medo de uma vida nova, né? Tem um medo, às vezes, meio que folclórico de que mexer com aquela parte vai ser prejudicial, vai machucar, vai exigir demais, porque muitas vezes as pessoas associam o exercício com cansaço, com algo extenuante, com algo que tem que suar, e a gente tem que desmistificar um pouco isso, né? A gente tem que linkar o movimento a algo prazeroso, a algo que não precisa durar 2 horas numa academia, né? Então, também por parte dos profissionais de educação física, a gente tem que jogar um outro olhar sobre o que é movimento, sobre o que é exercício. E então e claro, a questão do acesso, né? Às vezes não tem condições de uma academia ou ainda não achou a sua modalidade, porque às vezes eu digo assim, o principal é fazer o que se gosta. Não adianta se matricular 6 meses numa academia se você não gosta de musculação. Você não vai. Você tem que fazer algo que você vá aderir, né? A aderência ao exercício é muito importante. É como é como a gente tomar os imunossupressores. A gente tem que tomar
com uma certa frequência, no caso, todos os dias. O exercício físico também, para funcionar, tem que ser feito com uma certa frequência. Eu não vou tomar 10 cápsulas hoje da minha ciclosporina e ficar um mês sem tomar. Então, eu não vou fazer uma semana de musculação pesada e ficar 2 meses sem fazer nada. Não vai surtir efeito, talvez seja até prejudicial. Então, acho que é um conjunto de coisas que faz com que as pessoas transplantadas ainda não sejam tão adeptas ao exercício, né? E os profissionais de educação física também, eles, eu acho que têm que estar mais preparados para esse público. Então, por um lado, tem o medo do profissional de educação física em atender e o medo do transplantado em ser atendido, né? Então, são hipóteses que eu coloco aqui para justificar, né? Mas a minha intenção é essa, de cada vez mais poder proporcionar momentos de atividade física para que os transplantados possam se exercitar. Eu acho que, assim, já estou vendo o tema, pelo menos, ser mais abordado em congressos, por médicos, então acho que a gente está ganhando espaço de visibilidade, estou ficando muito contente com isso. Tudo bem que já faz 14 anos de transplante nessa luta, mas assim, é o trabalho de formiguinha, né? Uma hora vai ter que refletir em visibilidade e muito bom, né? Aproveitando aqui o espaço, poder contar com vocês para a gente divulgar esse tema também. Perfeito. Eu acredito também, Liege, pelo menos do pessoal que me procura, das inseguranças que tem muita gente que tem medo de fazer por causa da fístula, né? Também. Do transplante renal, todo dia alguém me pergunta da fístula. E assim, tanto na literatura, eu converso com pessoas que têm a formação de educadores físicos e que pesquisam nessa área, não tem contraindicação. Alguns exercícios, por exemplo, musculação, pode ter um ajuste, né? Às vezes no movimento e tudo mais. Então, saber disso é importante, mas você pode fazer outras coisas, né? Então, você não sabe ainda se vai fazer o exercício com a musculação, mas você pode fazer uma caminhada enquanto você ainda não tem segurança daquilo. Eu acho que todo esse processo, você vai começando a ter segurança a partir do momento que você vai se colocando naquele lugar. Claro que não de forma irresponsável, né? Mas eu, pelo menos, fui descobrindo o meu corpo e tomando essa autoconsciência sobre o que o meu corpo precisa, o que eu gosto de fazer, sem me colocar em risco. Mas também, se eu não me movimentasse, não descobrisse, eu não saberia, né, realmente fazer. Então, eu sempre falo, gente, não é a fístula que vai impedir, não é o diagnóstico de doença renal, a menos que tenha alguma contraindicação de fato, mas são poucos casos. Na maioria das vezes, algum exercício sempre vai beneficiar aquela pessoa, né, que tá ali. Exatamente. Na e assim, lista. A gente coloca a caminhada como um exercício de início, porque é algo que é acessível, não precisa de grandes equipamentos, é você, um tênis e uma roupa confortável. Não precisa obrigatoriamente de uma academia, de uma esteira. Se tiver um parque ao ar livre, você pode ir caminhar, né? Pode estipular o tempo que você vai caminhar de acordo com a sua resistência inicial. E a caminhada já promove benefícios que faz com que seja o start para aquele gostar de fazer a outra coisa. Comecei com caminhada, agora eu quero me desafiar, quero fazer algo diferente, algo um pouco mais elaborado. E assim começa, né, a escalar para uma atividade física, um exercício físico talvez mais intenso dentro das suas possibilidades, né, de evolução, e começar a gostar de praticar. E acho que é legal você contar um pouco dessa sua experiência como atleta transplantada, né? Conta pra gente como foi, como que esses campeonatos, enfim. Bom, eu 4 anos depois do meu transplante, um conhecido me disse: Liege, tu sabe que existem jogos mundiais para transplantados? Eu falei: não, nunca ouvi falar nisso. E ele: não, vai, pesquisa, eu achei que é a tua cara, quem sabe tu participa.
E aí eu fui pesquisar, né? E aí eu vi que naquele ano, no ano de 2015, ia para a 20ª edição. Eu falei, meu Deus do céu, vai para a 20ª edição do negócio que eu nunca ouvi falar. E aí comecei a me informar sobre as modalidades que tinha, vi que tinha atletismo, que era uma coisa que eu gostava de fazer na época do colégio. E entrei em contato com a BTO, na época era a BTO que fazia o link com WTG. E sinalizei, então, o interesse em me inscrever. E aí disseram, olha, Lier, se tu fores, tu vai ser a primeira brasileira a ir no Mundial, porque até agora só os meninos foram, né? E eu, sério, nenhuma mulher foi, fiquei muito empolgada. E falei, não, vou me inscrever. Então, naquela época seria na Argentina, foi na Argentina, em Mar del Plata. E me inscrevi para os 100 e 200 metros rasos, né, na corrida. Fiquei super nervosa, né, porque não conhecia nada, e era a minha primeira competição da vida, né, eu nunca tinha competido em nada. Mas ao mesmo tempo muito animada, porque chegando lá a gente vê aquela celebração que é vários países com várias pessoas transplantadas. E meu objetivo maior ali, Malu e doutor, era mostrar que a pessoa transplantada tinha qualidade de vida. Porque a gente ainda ouvia falar que o transplantado é alguém que vai estar sempre doente, vai estar sempre com limitação, vai estar sempre no hospital. Eu queria mostrar que não, que se a gente cumprir as orientações médicas, tiver hábitos de vida saudáveis, a gente pode ter uma qualidade de vida boa. E eu via que isso podia impactar positivamente na doação de órgãos, né? Ver assim, nossa, eu tô transplantada, mas tá tão bem, né? Eu já ouvi isso várias vezes, mas eu assim, tá, e como é que tu esperaria que eu tivesse, né? Os transplantados transplantam para viver bem, na verdade. E então, no dia da minha prova, eu estava ali, né? Me posicionei e larguei com todas as forças que eu tinha, como eu costumo dizer, né? E faltando um pouquinho para chegar ali na linha, eu vi que as pessoas, minhas adversárias, não se aproximavam, assim, eu não conseguia enxergar. E ali eu vi que eu ia ser o ouro e conquistei a primeira medalha de ouro feminina para o nosso país. E aí, a partir daí, meio que caiu uma ficha. Eu falei assim, nossa, eu acho que eu posso levantar a bandeira da doação de órgãos através do esporte, através do exercício, da minha profissão, para mostrar realmente o quanto de vida pode ser dado para alguém através de uma doação de órgãos. Né? Então, tem até um artigo que eu escrevi uma época cujo título é Da Cadeira de Rodas ao Pódio. Né? Uma pessoa pode reescrever a história dela, ressignificar, né, através de uma doação. Então, a partir daí, já foram alguns mundiais, algumas competições também para não transplantados, né? E através da BTX, que agora é quem faz o link com o World Transplant Games, né? A gente faz parte do time Brasil, que é o time oficial da nossa delegação. E daqui a 2 anos teremos na Bélgica, né? E a gente está sempre se preparando, sempre imaginando que mais transplantados possam ser atletas, se assim o quiserem, né? Para mostrar também que a gente pode, né? E divulgar a doação de órgãos também através do movimento físico. Sabe o que eu queria te perguntar? Você falou do atletismo. Quais são suas modalidades que você mais tem afinidade? Então, no atletismo, eu comecei com 100 metros e 200 metros rasos. Aí, no outro mundial, eu acrescentei salto em distância. Nesse último mundial, que foi em agosto, na Alemanha, eu inscrevi mais lançamento de dardo. Então, cada ano eu vou inventando moda. Mas a minha prova-alvo mesmo é os 100 metros rasos. Nos 100 metros eu sou bicampeã mundial. Então, é a prova em que eu me saio melhor, geralmente, né? Mas, assim, a gente pode se inscrever no Mundial em até 5 provas. Então, às vezes, a gente tenta se inscrever porque, pô, vai até lá, longe, viaja, né? Então, a gente arrisca alguma coisa, né? Já que estamos participando. É muito legal Muito isso aí legal. dos jogos, né? Porque eu tenho muita curiosidade. Eu nunca fui, né? Nada Ai, disso. vamos ir, Malu, vamos nos organizar e ir para o próximo. E como que é o cenário até pensando fora do Brasil? Tem bastante transplantado que engaja? Tem algum país que ganha mais? Eu fiquei bem curiosa, Nossa, assim.
Assim, ó, a delegação, por exemplo, da Grã-Bretanha é imensa. São muitos transplantados, né? Nesse ano da Alemanha, que foi o país sede também, daí, obviamente, né? Estados Unidos, são delegações enormes que têm seus fisioterapeutas, têm seus nutricionistas, têm seus preparadores técnicos, né? Eu lembro que eu fiz uma foto com o uniforme da França e o nosso uniforme. O uniforme da França atrás estava tomado de patrocinadores, né? E o nosso estava escrito Brasil. Mas é isso aí, depende também dos apoios, né? Tem países que recebem apoios assim bem consistentes, né, para poderem participar dos jogos. E o nosso país ainda, eu acho que tem muito a aprender, né, nesse incentivo, nesses patrocínios, porque talentos nós temos e muitos. E se bem que assim, para participar dos jogos, às vezes a gente diz assim, mas eu não treinei, assim, eu acho que só pela experiência de estar lá já vale. Não precisa pegar pódio, ou, de estar lá confraternizando e celebrando com outros países, trocando experiência de como é o transplante no país A, no país B, como é a cultura, eu acho que só de estar lá já vale. É óbvio que tem pessoas que são mais competitivas, tem pessoas que têm mais rendimento, tem pessoas que já eram atleta antes do transplante, né? Então a gente vê de tudo lá. Mas o principal, eu acho que realmente é a celebração, é a confraternização e é a experiência de vida que a gente ganha lá. A celebração da vida, do transplante e também da importância de falar da doação de órgãos, né? Exatamente, é uma fala meio que comum, a fala de que a nossa grande medalha a gente já recebeu, que foi o nosso órgão. Então, o resto fica meio que em segundo plano. E que tomara que a gente tenha cada vez mais incentivo para isso, né? Que eu acho que Sim. a gente precisa, né? É o que a gente espera. E Liege, falando um pouquinho agora, como que nasceu o Cimete Cimete TX? TX. Como que foi? Como que é viver por isso, incentivar isso e trabalhar com isso? Então, o Semestre TX nasceu da minha vontade de criar uma turma para transplantados, né? Uma turma de transplantados, na minha academia. Aqui em Porto Alegre eu tenho um estúdio de pilates e treinamento funcional e eu quis abrir uma turma de treinamento funcional para pessoas transplantadas. Isso foi no dia 7 de março. Eu abri a turma, né? A turma fez exercícios. No dia 9 de março foi decretada a pandemia. Então ficamos sem nada. E eu, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Até eu, né? Meus treinos. Aí eu comecei a treinar em casa. E uma amiga me deu uma ideia. Aliás, já que tu tá treinando em casa, quem sabe tu não grava os teus treinos e, e direciona para o público transplantado. Eu falei, olha, eu vou fazer isso. Então, durante a pandemia inteira, eu gravei vídeos, abri um canal no YouTube do Semestre TX, com cabinho de vassoura, garrafinha de água, banquinho, bola de criança, tudo que a gente pode ter em casa. E comecei a fazer os exercícios com a fala voltada para o público transplantado. Depois desse canal, começaram a surgir dúvidas em alguns exercícios e eu abri um grupo de WhatsApp. E aí começou a entrar gente, e eu começava a postar os exercícios, começavam a compartilhar dicas, e depois eu abri o Instagram, então foi algo bem assim, orgânico, né? Eu não tive nenhum planejamento em relação a isso. Mas o que me deixou muito feliz foi que as pessoas que estavam entrando e se exercitando, tanto pelo canal do YouTube quanto nas suas cidades, começaram a me dar um feedback das equipes médicas, dizendo: olha, meus exames melhoraram, a equipe me deu parabéns. Depois que eu comecei a fazer exercício, o meu sono melhorou, o meu humor melhorou. E começaram a trazer as famílias também. As famílias das pessoas transplantadas foram para as caminhadas, foram para as academias. E aí se formou essa grande comunidade que incentiva o exercício
e os pré-transplantados quiseram entrar junto nessa também. Ah, é só para transplantado? Pré-TX não pode? Daí eu abracei os pré-transplantados também, porque a gente sabe, como a Malu também falou, que os exercícios são fundamentais no preparo para o transplante. Né? A pessoa que tem uma melhor qualidade de vida e uma condição de saúde melhor, tem, via de regra, maiores chances de ter sucesso no transplante. Então, hoje o Semestre TX é essa comunidade que se exercita, incentiva pessoas transplantadas e pré-transplantadas a se exercitarem, e a gente tem a ideia de promover esses momentos de exercício físico nos diferentes locais que estejam abertos para isso. Né? Aqui em Porto Alegre eu vou abrir um grupo de caminhada para transplantados, né? Com orientação, com medição, né? de pressão, de frequência cardíaca, né? Para que a gente possa também fazer esse exercício com segurança, que é uma das coisas que as pessoas transplantadas pedem, né? E, obviamente, sempre depois da liberação da equipe médica, eu sempre peço o documento da liberação da equipe para que possa ser feito o exercício. E eu acho assim que com segurança e com vontade tá feito o combo de sucesso. Perfeito. Você falou algo que eu me lembrei de uma participante do BNTX que é dentista e ela estava com muita dificuldade com relação aos efeitos colaterais do tacrolimus, que às vezes dá a questão de tremer, né? E ela trabalha com movimentos muito finos. E ela falou que os exercícios ajudaram com controle até do tremor, e isso para ela foi maravilhoso, impactou muito na saúde mental, né? Porque a gente trabalha com saúde mental. Claro. E aí, o quanto que é importante falar disso, né? E do exercício sempre em qualquer contexto de vida e para qualquer cenário, obviamente. Inclusive para você que está assistindo a gente, que é profissional de saúde, que às vezes está cuidando de outras pessoas e esquece do próprio autocuidado, que às vezes está falhando, né, na questão de se cuidar, né? A gente tem que falar para todos os públicos, em qualquer contexto. Mas especialmente para o pré-transplante, para o pós-transplante, o exercício precisa acompanhar como parte do tratamento e não como um luxo, né? Que às vezes, eventual, não, ele vai fazer parte e isso é muito importante. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo sobre os exercícios e também sobre a doação. Fica à vontade. Bom, a minha fala, né, como a da maioria das pessoas transplantadas, é o nosso apelo, né, à doação de órgãos. Então, a gente é meio que repetitivo nesse sentido, mas não pode ser diferente, né, fazer esse apelo de que as pessoas falem sobre o tema em casa, se declarem doadoras e avisem as famílias, né. No nosso país, só a família autoriza, como muita gente sabe. E que as pessoas transplantadas não tenham medo de se exercitar. O exercício é saúde, é qualidade de vida, é manutenção da qualidade de vida. Muitas condições, eu sempre falo assim, tem condições de saúde sobre as quais a gente não tem controle nenhum. Né? E eu cito o meu caso, às vezes, uma fibrose pulmonar que veio não sei da onde. Mas tem muitas condições de saúde que podem levar uma pessoa a uma lista de transplante sobre as quais a gente tem controle e pode prevenir. Uma hipertensão a gente pode prevenir, diabetes a gente pode prevenir, dislipidemia a gente pode prevenir, doenças que podem levar a uma doença renal crônica. E o exercício é um forte aliado nesse sentido. Então, eu digo assim, como é que a gente vai diminuir a lista para transplante? Uma, transplantando. E outra, prevenindo. E o exercício é um forte aliado na prevenção. É isso. Muito obrigado, Liege, para trazer esse tema, trazer sua vivência, né? Trazer essas palavras, essa mensagem para que todo mundo que esteja assistindo a gente, que conheça alguém que transplantado ou na fila de transplante, para saber a importância do movimento, né? Que mude, né, esse paradigma. Cada vez mais a gente tem incentivo para isso também, que eu acho que é o mais importante dessa mensagem, né?
É, Eu que parabéns. agradeço. Parabéns pela sua trajetória. A gente agradece por você participar do Rins em Pauta, né? Ainda não te conheci pessoalmente, espero que isso aconteça, né? Que a gente se una, Tomara. né? Que a gente possa se unir para que a gente contemple cada vez mais as pessoas com os nossos projetos, nossos trabalhos que estão nesse sentido de ajudar quem está passando por isso, também encorajar a questão da doação de órgãos. Então, muito obrigada por participar desse episódio. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, pelo espaço. Parabenizo vocês por esse projeto lindo que vocês estão fazendo, informando, conscientizando as pessoas. Espero realmente que a gente possa fazer mais coisas juntas, Malu, e doutor também, né? E contem comigo sempre para o que precisarem. Muito obrigada. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Rins em Pauta. Nos siga nas redes sociais e compartilhe para que essas informações cheguem a mais pessoas. Até o próximo episódio.